Prezados espectadores, sejam muito bem-vindos ao canal Solis Corretora. Hoje vamos abordar o tema Seguro de Transportes, a história através das civilizações. Vamos analisar as diversas formas de seguro que a humanidade tem praticado desde os primeiros ciclos civilizatórios. A nossa história começa na região da Mesopotâmia, mais ou menos por volta de 5000 a.C., onde os sumérios se estabelecem como o primeiro assentamento que deu origem a uma cidade-estado, né? Esse processo levou aí mais ou menos 1000 anos, então por volta de 4000 a.C. surge a primeira cidade-estado, a cidade de Ur, na região onde atualmente fica o Iraque. Ao fundo podemos ver o grande zigurate de Ur, que era o centro administrativo desta cidade, e ele foi aí destruído, reconstruído, reformado com o passar dos anos, e até hoje ele é um símbolo, né, do início da civilização humana. Nós chegamos ao ano de 3000 a.C., onde os sumérios criaram a escrita cuneiforme. Então foi a primeira forma de registro da história que se tem notícia. Então é exatamente essa escrita que nos permite detectar o primeiro registro que temos sobre o seguro de transporte em suas práticas mais primitivas. Os sumérios utilizavam placas de argila e, através de pequenos ossos, eles faziam o seu alfabeto cuneiforme. Então, os primeiros registros que temos datam de 2250 a.C., contando sobre a existência de uma modalidade rudimentar de contrato de seguro. Esse contrato era firmado entre condutores de caravanas para proteção contra a perda dos burros que eram usados nos transportes. Então, quando eles caíam vítimas de feras, ou ladrões, ou intempéries da natureza, tempestades de areia que eles se perdiam, seja por qual motivo for, esses burros eles eram indenizados, né? Essa perda ela era indenizada através desse contrato, garantindo aí a saúde financeira desses mercadores, né, que alimentavam, que sustentavam o comércio de toda a região, distribuindo as mercadorias. Então, esse é o primeiro registro que nós temos histórico sobre essa prática rudimentar de contrato de seguro. Avançando no tempo, por volta de 450 anos adiante daquele primeiro registro da modalidade rudimentar de seguro que nós vimos, chegamos mais ou menos em 1800 a.C., onde está consolidado o Império Babilônico, que era formado pela união de diversas cidades na região da Mesopotâmia e administradas pelos reis babilônicos. Dentre eles se destaca Hammurabi, famoso pelo Código de Hammurabi, né, até hoje. Ele é descrito como o maior governante dessa época, né? Ele foi o sexto soberano, reinou por mais de 40 anos e registra aí diversas conquistas militares, expandindo o Império Babilônico, com construções urbanas avançadas, né? Os jardins da Babilônia foram criados nessa época, e canais fluviais extensos, né? Chegando aí a 20 quilômetros de extensão, né? Que favoreceu a amplitude do comércio na região. E o Código de Hammurabi é considerado o primeiro conjunto de leis que se tem registro na história. O Código de Hammurabi foi gravado em uma pedra de diorito, conforme podemos ver aqui na imagem. É um monumento monolítico de forma cilíndrica e negra que atualmente se encontra no Museu do Louvre, em Paris. Essa pedra, aí, com 2,25 metros de altura, tem 46 colunas de escrita cuneiforme acádica, contendo 282 leis. Esse código é baseado na antiga lei de Talião, o famoso olho por olho, dente por dente. É a lei do espelho, onde a punição era aplicada conforme o crime. Ele contemplava leis civis, militares, políticas e comerciais, dentre as quais nós podemos detectar uma criação de associação para adquirir novos burros ou barcos aos comerciantes, um avanço daquele primeiro registro que nós já vimos, né? Então, se estende aqui não somente para os burros, como também para os barcos dos comerciantes que viessem a sofrer com as intempéries da natureza, e tempestades, enfim, que viessem a causar algum prejuízo. Então, essa associação, ela
realizava a indenização desses prejuízos. Ainda no Império Babilônico, temos registros de um sistema de concessão de grãos que permitia aos agricultores obter sementes e fertilizantes. Se a safra falhasse, os agricultores eram isentos de pagar o empréstimo. É notório aí a preocupação que o Império tinha em garantir a subsistência das suas safras, né? Impedindo que os agricultores viessem à falência, né? O que poderia repercutir de maneira muito negativa, afetando a ordem social que eles estavam estabelecendo. Avançando um pouco na história, indo aí mais para o Oriente, chegamos por volta de 1500 a.C., na China Antiga, uma civilização aí que tem mais de 5.000 anos, né? Onde os comerciantes podiam dividir os riscos de perder as suas mercadorias durante o transporte, ao pagar uma taxa para o transportador que os indenizaria em caso de perda. Então, já podemos caracterizar, tanto nas práticas do Império Babilônico quanto no chinês, a prática do mutualismo, né, que é vigente até os dias de hoje, né, um sistema de associação firmado nos princípios de ajuda recíproca entre os seus membros e de contribuição coletiva para o benefício de cada um dos membros, onde no mutualismo o risco é assumido pelo coletivo, reduzindo, absorvendo o impacto, garantindo a continuidade dos contratos comerciais que são firmados e que dão sustentação para o avanço de uma civilização. Avançando no tempo, chegamos aí a 650 a.C., na ilha de Rhodes, né, que pertence à Grécia e faz parte aí do arquipélago de Dodecaneso, localizado no mar Egeu. Lá temos o registro das Leis de Rhodes, né, que foram editadas 200 anos antes da fundação de Roma, no século 7 a.C. Também regula o mutualismo em transportes marítimos, repartindo prejuízos entre os donos da embarcação e os donos da carga, sendo possível observar os princípios que regem a atual avaria grossa, prática comum até hoje, onde parte da mercadoria ela é jogada ao mar para salvar o restante da mercadoria, né? Então, abre-se mão de uma parte para preservar o conteúdo maior. Então, isso é chamado de avaria grossa, né, até os dias de hoje, e já tem registro dessa prática desde as leis de Rhodes, aí, 650 anos antes de Cristo. Tudo para garantir, né, a saúde financeira desses agentes comerciais, né, donos das mercadorias que faziam o comércio na região da Grécia Antiga. Então nós partimos da Mesopotâmia, lá em 2250 a.C., temos um salto aqui para Rhodes, né, um salto de 1600 anos, passando pela China Antiga. Nessa mesma época em que temos o registro das leis de Rhodes, surgia mais ao ocidente, lá na região da Itália, em Lácio exatamente, a língua latim. Então, os primeiros registros em latim que se tem notícia datam mais ou menos dessa época aí de 650 a.C. Então aproveitamos esse ensejo para descobrir a origem da palavra e das palavras, né, que são base do nosso tema de estudo. Então, seguro vem do latim sine mas cura, né, da união dessas duas palavras. Sine, que significa que não tem medo, tranquilo, e cura, que significa cuidado. Então, seguro seria aí o que não tem medo, tranquilo, cuidado, né? A união desses termos aí, que faz todo sentido, né? E transporte vem da união dos termos trans mais porta, né? Trans significando além e porta é exatamente o que diz a palavra, da porta, né? Então transporte é além da porta, fazendo referência às entregas, né? A troca de mercadorias que sempre se davam dessa forma, né? Então, além da porta de um armazém, de um galpão, de um comércio, de uma residência, tudo que iria além da porta, né, que sairia com algum destino, né, se denominou de
transporte. Olha que interessante. Então temos aqui seguro de transportes relacionado a isso, né? A tranquilidade, ao cuidado do que é transportado. Avançando no tempo, chegamos em 200 depois de Cristo, no Império Romano, onde temos o registro de duas modalidades diferentes de seguro praticadas entre os transportadores marítimos de carga. Primeira, foenos náuticos, que se tratava de um empréstimo marinho a risco. Ele era praticado entre gregos, fenícios e romanos. Então, aquele que emprestava o dinheiro para a expedição marítima, ele só seria restituído no caso de sucesso, né, em face dos riscos determinantes aí da navegação na época. Então, somente se a mercadoria, né, o barco, chegasse no seu destino preservado, né, 100% preservado, aí sim, esse que emprestou dinheiro para a expedição marítima, ele seria restituído. Em caso de algum sinistro, né, esse contrato desobrigava os comerciantes a devolverem, a quitar esse empréstimo. Né, mais uma garantia para a solidez comercial entre povos aí, gregos, fenícios e romanos. Temos também um registro de Lex Rhodia de Jacto, que regulava o seguro marítimo para cargas lançadas ao mar. Exatamente aquela mesma lei de Rhodes que figura até hoje como a avaria grossa. Avançando no tempo, por volta aí de 300 anos, 500 depois de Cristo, na Idade Média, ainda sob o Império Romano, na Itália feudal, as operações comerciais passam a ser protegidas por seguro de crédito, que garantiam a solidez e confiança das transações. Então, esse seguro de crédito era uma prática relativamente comum, embora não tivesse o mesmo desenvolvimento que o seguro moderno. A principal forma de proteção era a utilização de garantias, né, como hipotecas, penhora, né, fiadores, para garantir o cumprimento das obrigações financeiras. Tinha também um sistema de pacta, né, ou contratos, que estabeleciam as condições de pagamento e as consequências em caso do não cumprimento dessas condições. Por volta do ano 1000 d.C., a Igreja Católica organizou na Europa uma proteção coletiva em termos de socorros mútuos, que compreendiam as confrarias, misericórdias e associações de artes e ofício. Desde então, a Igreja Católica reconhece a importância do solidarismo, que se articula em torno das formas de mutualidade. Um dos grandes marcos, né, da história do seguro ocorre na cidade de Gênova, no ano de 1347, onde temos o registro do primeiro contrato de seguros, o que contém aí inúmeras cláusulas que garantiam ou isentavam os seguradores de pagarem as indenizações. Tem-se também um registro, na sequência desse primeiro contrato, as primeiras apólices de seguros, que datam aí de 11 de julho de 1385, da cidade de Pisa, e 10 de julho de 1397, em Florença, na região da Itália. Por volta do ano de 1350, o rei Dom Dinis de Portugal, ele cria uma companhia para repor as embarcações da frota portuguesa. Então a frota de Cabral, né, ao descobrir o Brasil, estava segurada, como também estavam seguradas todas as embarcações do reino. As navegações portuguesas, né, a partir do ano de 1420, todas operaram dentro desse sistema de amparados por essa companhia, né, caso viessem a naufragar, enfim, a ter prejuízos. Em 1578, em Portugal, surge uma nova figura reguladora de seguros, o corretor de seguros, que era custeado pelos segurados e seguradoras. Isso foi um grande marco na história mundial dos seguros. Graças ao corretor, foram coibidos vários abusos no estabelecimento de prêmios e dificuldades na regulação dos sinistros. Tanto o escrivão quanto o corretor de seguros eram cargos cartoriais e seguiam a tradição portuguesa de serem passados de pai para filho.
No século XVII, o mercado securitário se expandiu e ganhou novos produtos de cobertura terrestre. Antes era muito focado, como nós vimos, em coberturas marítimas. Isso se deu especialmente em decorrência do grande incêndio de Londres, que ocorreu em 1666, que destruiu cerca de 25% da cidade. Aqui na imagem podemos ver o quadro O Grande Incêndio de Londres, que está lá no Museu de Londres, feito em 1675, esse quadro, que retrata com muita fidelidade o terror que a cidade passou em decorrência desse grande incêndio. O século XVIII vê a mudança do controle dos mares para a Inglaterra, que antes estava na mão de portugueses e espanhóis, onde o comércio internacional ganha força graças à frota britânica e a um café chamado Lloyd Coffee House, onde se contratavam as proteções para navios e cargas desde o ano de 1696. Então, em 1727, mais de 30 anos depois dessas práticas, já consolidadas, esse café passou a abrigar uma sociedade batizada de Lloyd London e tornou-se a maior organização de seguros do mundo, reunindo diversos seguradores individuais. E finalmente chegamos na história do seguro de transportes no Brasil. A mutualidade chega no Brasil nas primeiras décadas após o descobrimento, alinhando-se entre as mais antigas atividades econômicas regulamentadas em nosso país. O seguro e a previdência foram criação de jesuítas, em especial o padre José de Anchieta, incentivador do mutualismo ligado à assistência, aos moldes que a Igreja Católica já praticava desde o século XI, lá na Idade Média, na Europa, como nós vimos anteriormente. No Brasil, entre os anos de 1791 a 1822, a Casa de Seguro de Lisboa é quem era responsável por fazer a regulamentação de toda atividade seguradora, que visava incrementar o comércio ultramarino. Esse monopólio foi mantido em vigor até a proclamação da independência do Brasil em 1822. Em 1808, com a abertura dos portos brasileiros, teve início a exploração de seguros marítimos através da Companhia de Seguros Boa Fé, sediada na Bahia. Foi a primeira seguradora a funcionar no país com a chegada da Corte de Portugal, que veio para o Brasil principalmente para se proteger da invasão napoleônica a Portugal e assegurar a soberania do seu país. Dom João VI, príncipe regente de Portugal na época, decidiu transferir a corte para o Brasil com o apoio da Inglaterra, para evitar ser capturado por Napoleão Bonaparte. Essa transferência da corte para o Brasil transformou o Rio de Janeiro na capital do reino e teve um impacto significativo na história do Brasil. O Código Comercial Brasileiro, redigido sob a Lei 556/1850, conforme vemos a ilustração aqui do lado, uma imagem real desse código, ele foi promulgado em 25 de junho de 1850 e estabelecia os direitos e deveres entre as partes contratantes. Portanto, o seguro marítimo foi pela primeira vez estudado e regulado em todos os seus aspectos. Com esta regulação, foi incentivada a criação de novas seguradoras no Brasil. Chegamos finalmente ao Brasil República no ano de 1901, sob o governo de Campos Salles, o primeiro presidente que deu início aí à política de café com leite, o primeiro presidente oligarca ligado especialmente aos paulistas na época. Antecedendo Campos Salles, tivemos o governo da Espada, como ficou conhecido, que foram os 3 primeiros presidentes após a proclamação da República, que eram militares. Então, o governo de Campos Salles ele é marcado aí por uma política de estabilização financeira e política, com destaque para a política dos governadores, e buscou consolidar os interesses das oligarquias, principalmente a que ele fazia parte, a oligarquia paulista,
e lidar com a crise econômica herdada dos governos anteriores. Sob seu governo, houve o Decreto-Lei 4.270, que previa a criação da Superintendência Geral de Seguros, subordinada ao Ministério da Fazenda, que era o ministro Joaquim Murtinho, com a missão de estender a fiscalização a todas as seguradoras que operavam no país. Em janeiro de 1917, tivemos a primeira edição do Código Civil Brasileiro, conforme a imagem que temos aqui à esquerda, redigida e anotada pelo doutor João Luiz Alves. Essa é a primeira edição, com 1.400 páginas, no estado do Rio de Janeiro. Esse Código Civil Brasileiro estabeleceu as regras gerais do contrato de seguros, definiu as obrigações dos seguradores e segurados, princípios que garantiam o desenvolvimento da instituição do seguro no país. Os princípios fundamentais estabelecidos pelo Código Civil proporcionaram uma base sólida para o crescimento e a expansão do mercado de seguros, permitindo a criação de novas empresas e o desenvolvimento de produtos mais complexos. A partir das bases estabelecidas no Código Civil, surgiram as primeiras organizações do setor. Em 1929, o surgimento da capitalização com a criação da Sul-América Capitalização S.A. Em 1932, a fundação do Sindicato de Corretores de Seguro na cidade do Rio de Janeiro, no dia 5 de dezembro. Em 1933, a criação do Sindicato dos Seguradores do Rio de Janeiro, em 16 de maio. Em 1934, o Departamento Nacional de Seguros Privados e Capitalização foi fundado através do decreto número 24.782, de 14 de julho desse mesmo ano. À esquerda, temos um quadro aqui antigo do Sindicato dos Corretores no Rio de Janeiro. Na década de 1930, o governo Vargas restringiu o fluxo de caixa para o exterior, causando a saída de várias seguradoras do país. Em 1937, foi criada uma tarifa mínima oficial para os seguros terrestres e marítimos, obrigando as companhias a submeter suas tarifas para aprovação estatal. O Departamento Nacional de Seguros Privados teve o seu regulamento aprovado no ano de 1934, sendo posteriormente substituído pela SUSEP. Em 3 de abril de 1939, pelo Decreto-Lei 1186, foi criado o Instituto de Resseguros no Brasil, o IRB. As seguradoras passaram a ressegurar no IRB as responsabilidades que excedessem sua capacidade de retenção própria, compartilhando o risco através da retrocessão. O IRB detinha o monopólio do resseguro no Brasil até recentemente, no ano de 2007, com a função inicial de proteger as seguradoras nacionais e reter o valor dos prêmios no país. A estratégia deu certo. No primeiro ano de atividade, o IRB reteve aproximadamente 90% dos prêmios de resseguro incêndio no Brasil. O setor de seguros contra incêndio representava 75% do total de seguros na época. Em 1944, o IRB inova, criando o resseguro aeronáutico, sendo pioneiro no mundo. O decreto de março de 1940 tornou obrigatórios os seguros contra risco de incêndio e transportes para comerciantes, indústrias e concessionárias de serviços públicos. Em 25 de junho de 1951, foi fundada a FENASSEG, entidade de representação sindical do mercado segurador. A Associação Nacional do Transporte de Cargas e Logística foi uma entidade de classe fundada em 1963, sediada em São Paulo com filial em Brasília, destinada a representar a categoria das empresas transportadoras de carga e de logística. Originalmente, representava apenas os transportadores rodoviários de carga, passando a representar também outros modais e operadores logísticos durante meados da década de 1990. É responsável pela divulgação do Índice Nacional dos Custos de Transportes, calculado pela IFIP, que mensura a variação dos custos do setor de transporte em todo o Brasil.
O ano de 1966 foi um ano de grande importância para o mercado segurador e repercute até os dias de hoje. O Decreto-Lei nº 73, de 21 de novembro desse ano, promoveu uma ampla regulamentação do mercado segurador. Entre inúmeras outras inovações, criou o RCT-RC, Responsabilidade Civil do Transportador Rodoviário de Carga. É um seguro que cobre os danos materiais causados à carga durante o transporte, como acidentes, colisões e tombamentos. Esse seguro ele é obrigatório e foi regulamentado pelo Decreto 61.867 de 1967. O Decreto-Lei nº 73 reformulou a política de seguros no Brasil, criando o Sistema Nacional de Seguros Privados, constituído pelo Conselho Nacional de Seguros Privados, o CNSP, e a Superintendência de Seguros Privados, SUSEP, substituindo o antigo Departamento Nacional de Seguros Privados, regulamentando a operação das sociedades autorizadas a operar em seguros privados, como o IRB, seguradoras, capitalização e previdência privada e as corretoras de seguros. O mercado de seguros, ciente das necessidades de formação técnica e aprimoramento das ciências do seguro, criou, em 30 de junho de 1971, a FUNENSEG, responsável pelo ensino e divulgação do seguro no Brasil, atualmente denominada Escola Nacional de Seguros. No final da década de 60 e início dos anos 70, 3 sinistros quase quebraram o mercado. Os incêndios que destruíram a TV Paulista, a fábrica de biscoitos Marilu e a fábrica da Volkswagen, em São Bernardo dos Campos, o que chamou a atenção das autoridades para a necessidade de fortalecer as seguradoras. Teve início, então, um processo de fusões e aquisições, incentivado pelo governo, que reduziu o número de seguradoras de 176 em 1970 para apenas 97 em 1974. À esquerda temos uma imagem real do incêndio na fábrica da Volkswagen em São Bernardo dos Campos em 18 de dezembro de 1970. E vendo a imagem podemos ter uma ideia da dimensão do prejuízo. Entre o início da década de 80 e o ano de 1994, o mercado de seguros no Brasil foi castigado pela hiperinflação, principalmente os seguros de prazo longo, como vida e previdência. No ano de 1992, o ano do impeachment de Fernando Collor, a Federação Nacional das Empresas de Seguros Privados e de Capitalização, FENASEG, deu publicidade a uma declaração de princípios norteadores da atividade seguradora, a Carta de Brasília, constituída em torno de 3 princípios. Número 1, compromisso com a economia de mercado e a livre competição. Número 2, responsabilidade econômica e social do setor de seguros diante da população brasileira. E número 3, opção pela modernidade, baseado na experiência do próprio mercado. Pouco depois, numa ação conjunta do IRB, SUSEP e Secretaria de Política Econômica, é lançado o Plano Diretor do Sistema de Seguros, Capitalização e Previdência Complementar. Esse documento reafirmava a importância da desregulamentação do setor e apresentava propostas de modernização da atividade seguradora, tais como liberação das tarifas, controle de solvência das empresas, a abertura do setor ao capital estrangeiro, redefinição do papel do corretor, fim do monopólio do resseguro e retorno do seguro de acidente de trabalho ao setor privado. Em 1996, 2 importantes medidas marcam a história de seguros no Brasil: a liberação da entrada de empresas estrangeiras no mercado e a quebra do monopólio do IRB, inserindo o Brasil definitivamente no processo de globalização. Mais recentemente, no ano de 2001, tivemos a criação da ANTT, Agência Nacional de Transportes Terrestres.
é um órgão regulador que desempenha um papel crucial no controle e fiscalização do setor de transporte rodoviário, ferroviário e de passageiros em todo o Brasil. Criada pela Lei nº 10.233 de 2001, a ANTT tem como objetivo principal promover o desenvolvimento e a integração do sistema de transportes terrestres, garantindo a eficiência e qualidade dos serviços prestados por esses setores. Suas principais atribuições incluem a regulação tarifária, a fiscalização da prestação de serviços, a autorização e concessão de infraestrutura, além da resolução de conflitos entre diversos atores do setor. Prezado espectador, foi uma satisfação enorme compartilhar com vocês essa visão histórica sobre o seguro de transportes, né, e sua presença durante vários ciclos civilizatórios que a humanidade passou. É importante detectarmos esse eixo comum entre todas as civilizações, no Oriente, no Ocidente, em todos os continentes. Nós detectamos que a prática do seguro, do mutualismo, é uma prática fundamental para garantir as tratativas comerciais, para garantir a estabilidade de qualquer sociedade que tenha surgido no passar dos tempos. Com certeza, muitas outras sociedades fizeram uso do mutualismo, uso de práticas de seguro, como a gente pôde detectar, mas que não deixaram aí seus registros ou que não chegaram, né, não foram divulgados e não tivemos contato. Mas com certeza, muito mais história tem por trás daquilo que nós pudemos detectar até o momento. Portanto, podemos afirmar, sem sombra de dúvidas, que o seguro de transportes nasce da necessidade civilizatória de garantir o cumprimento dos acordos comerciais, alicerce da civilização humana. É uma engrenagem social, base estrutural para compor o mecanismo social que, só a partir dele, é que é possível a evolução da sociedade humana. Foi uma grande satisfação compartilhar com vocês essa história. Vamos seguir para os agradecimentos, sempre agradecimento às fontes, né? São diversas fontes que foram buscadas na internet para compor esse estudo, né? Temos aí que fazer jus a elas. Vamos deixar aqui na descrição deste vídeo essas fontes para que vocês possam acessar. E aqui foi uma compilação de informações, tem muito mais por aí, basta pesquisar. Fica o meu agradecimento pessoal e quem quiser entrar em contato, está aí o nosso e-mail, sempre à disposição para colaboração. Um forte abraço e até a próxima.